nessa aula aqui, na segunda aula, eu vou começar a falar um pouquinho de medidas de precisão de erros numéricos, né? Eu comecei a comentar na primeira aula lá sobre os erros numéricos, né? Agora aqui eu vou falar um pouquinho mais, um pouquinho melhor dos erros numéricos, como que calcula e os dois tipos de erro de precisão que nós vamos utilizar nos nossos cálculos, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, pensando nisso, nessa questão do erro, vamos ver aqui como que nós podemos utilizar, né, que chamada aqui na nossa apostila, no nosso curso, vamos chamar de medidas de precisão, né, que seria a estimativa ou cálculo do erro que nós estamos trabalhando. Então, nós temos basicamente aqui dois tipos de erro que nós vamos trabalhar, tá? Eu tenho o erro absoluto, tá? Eu tenho o erro absoluto aqui, olha só. Como que é o erro absoluto, chamado de EA aqui? O erro absoluto vai ser x, que é o valor exato do meu cálculo, tá? Lembra lá ali do nosso exemplo agora há pouco, seria o 2, menos o x asterisco. O que é o x asterisco? É o valor numérico que eu acabei de calcular. Tá? Aquilo que nós fizemos no exemplo ali no computador. Eu peguei 2 menos 2.0001 ou 2 menos 1.9998. Aqui as barrinhas aqui é módulo, todos conhecem, tá? Então módulo por quê? Porque nós queremos o valor absoluto. Lembra lá que eu falei que não interessa se é positivo ou negativo, me interessa aqui o erro. Então, como é módulo aqui, a ordem de x ou x asterisco não importa, tá? X menos x asterisco em módulo dá o mesmo resultado que x asterisco menos x em módulo também. Então isso daqui é chamado de erro absoluto, ele vai dar o valor exato do erro, da diferença no nosso cálculo. Mas esse erro aqui, ele não traz, digamos assim, uma representação muito boa para os nossos cálculos, tá? Ele diz exatamente qual que é o valor do erro, tá? Mas dependendo do cálculo que nós estivermos fazendo, a gente não vai conseguir ter uma boa ideia se esse erro está bom ou não está. Então nós podemos utilizar aqui o erro relativo. Olha só, o que é o erro relativo? Eu vou pegar o erro absoluto e transformar ele em porcentagem. Vai me dar uma porcentagem de erro. É mais fácil então a gente entender já de cara a porcentagem do erro do que o valor do erro. Lembra lá nas eleições, por exemplo, que sempre aparece lá a quantidade de votos para um candidato ou para outro, e de repente aparece lá uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. Né? Então, quando aparece aquela porcentagem de erro, a gente já tem uma ideia melhor, né, da grandeza, da precisão daquele cálculo. Tá? Se ele desse lá a quantidade de votos para mais ou para menos, né, do erro, a gente ia ficar meio perdido, falando, nossa, mas é muito ou é pouco essa quantidade? Então, se eu coloco em porcentagem, fica mais fácil da gente entender já ao primeiro momento. Então, o erro relativo, ele é mais utilizado. Nossos cálculos aqui, nós vamos utilizar os dois para nós entendermos a diferença. Então, como que eu calculo o erro relativo? Eu pego o erro absoluto, que nós acabamos de calcular, que é a diferença do valor exato para o valor numérico calculado, dividido pelo valor exato, né? Se o valor exato for diferente de zero. Certo? Então, isso aqui vai dar a porcentagem, né? Vai dar o valor percentual do erro. Vamos fazer um exemplo aqui. Então vamos voltar para aquele nosso exemplo lá, tá? Então o valor exato aqui, ó, no nosso cálculo é x igual a 2/3, tá? Então x dá 0,66667. Então isso aqui seria o valor exato, tá? Então vamos pegar aqui um x1 para o nosso cálculo. Eu vou truncar ele aqui, tá? Com 3 casas decimais eu vou trabalhar agora, tá bom? Então olha aqui, ó, o x1 eu trunquei. Então 0,666 vezes 3. Então, o meu x1 deu 1,998. Esse é o resultado de x1. x2. O x2 eu peguei aqui, ó, agora eu arredondei para cima. 0,667. Então, vezes 3 deu o x2 2,001.
Então eu tenho erro aqui. Então vou calcular o erro 1. Vou chamar de E1 aqui. O erro 1 vai ser o 2 menos o x1. Nós vamos ver aqui. Bom, mas nós vimos lá que é em módulo, né? Então ABS. ABS aqui, olha só, é em módulo, tá? Então vai ser ABS de 2 menos x1. Olha só o meu erro E1, 0,002. Agora vamos calcular o erro E2. E2 é o ABS. ABS, então, pessoal, é absoluto, né? Que é o valor absoluto, é módulo, tá? Vai ser 2 menos o x2. Então, olha só, no erro E1, eu peguei o valor, o 2, né? Que é o meu resultado exato, menos o x1, menos o valor aproximado que eu acabei de calcular. Tá aqui. E deu um erro de 0,002, né? Então a distância desse resultado x1 aqui para 2 é de 0,002. E agora o E2, eu estou pegando 2, que é o meu resultado exato, menos o x2 que nós acabamos de calcular aqui. Quanto que vai dar isso daqui? Olha só, 0,001, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro isso daqui. Então, isso daqui é o erro absoluto, tá? Agora, vamos ver o erro relativo. Então, o erro relativo é uma porcentagem, correto? Como que eu calculo o erro relativo? Pego o erro absoluto, divido pelo valor exato. Então, vamos fazer isso daqui. Então, aqui eu vou chamar de erro relativo 1. Como que eu calculo o erro relativo 1? É o erro 1 dividido pelo valor exato. No nosso caso aqui, o valor exato é 2. É isso? Olha só. Então, o erro 1, que é 0,002, dividido pelo valor exato. No nosso caso aqui deu 0,001. Quantos por cento é isso daqui? Você multiplica por 100, né? Isso daqui vai dar 1% de erro. Agora vamos calcular o erro relativo 2. Eu vou pegar o erro absoluto 2 dividido pelo valor exato. Nosso valor exato é 2. Né? E aí eu vou fazer esse cálculo aqui. Então, olha só, o erro absoluto 2, 0,001, dividido por 2, 0,0005. Isso daqui, em porcentagem, é 0,5%, né? Pega isso daqui e multiplica por 100, que vai dar 0,5%. Então, nós percebemos aqui que esse erro relativo aqui está na ordem de 1%, e esse erro relativo aqui está na ordem de 0,5%. Então, nós podemos perceber que se eu precisasse escolher entre esses dois resultados aqui, x1 e x2, eu escolheria o que tem o menor erro, tanto o erro absoluto quanto o erro relativo, certo? Então, no nosso caso aqui, o erro relativo 0,5% em relação a x2. Então, esse seria o valor que eu utilizaria nos meus cálculos, se isso daqui estivesse realizando alguma aplicação, tá certo? Ficou claro isso daqui, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida aí, mande um e-mail, tá? Ou manda um comentário aqui no vídeo que, na medida do possível, eu respondo vocês. Bom, pessoal, então, como nós estamos falando de erros numéricos e cálculo numérico, nós vamos trabalhar com muitas contas e a nossa intenção é que esses valores que eu estou calculando, eles se aproximem de um mesmo valor e, com isso, o nosso erro diminua cada vez mais. Vai ser comum a gente nos encontrarmos, depararmos com esse tipo de número, 0,0001248. Esse exemplo de cálculo aqui. Isso daqui seria o erro, tá? Ó, eu tenho o valor exato aqui e o valor aproximado aqui. Então o erro, né, a diferença dos dois aqui, foi calculado somente o erro absoluto, deu 0,01248,121. Se eu pegasse isso daqui e dividisse ainda pelo valor exato, ia dar um valor menor ainda, né?
Então, quando eu estou trabalhando numericamente com valores muito pequenos, é normal aqui aparecer até mais zeros aqui, 4, 5, 10 zeros antes de aparecer alguns números aqui, nós trabalharmos no formato científico, tá? Então é muito comum, na verdade não é muito comum, nós vamos trabalhar daqui para frente no formato científico, tá certo? O que é o formato científico? Só relembrando, né? Isso daqui então, ó, 0.00012, vai pegar essa vírgula aqui e deslocar ela aqui até o primeiro dígito significativo, que é o primeiro dígito diferente de zero aqui. Então você vem aqui, ó, desloca 1, 2, 3. Então vai ficar 0,1248121 e eu andei 3 casas nessa direção, correto? Então 10 a menos 3. Tá aqui o nosso cálculo, certo? Então é essa representação aqui que nós vamos utilizar. Na verdade eu prefiro deslocar mais uma casa aqui. Em vez de 0,12 eu coloco 1,248 e aqui ficaria 1,248 vezes 10 a menos 4. Olha só, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então 1, 2, 3, 4 casas decimais, 10 a menos 4. Então esse expoente aqui vai dizer quantas casas decimais que eu desloquei aquela vírgula ali, aquele ponto decimal, tá certo? Olha só, então nesse caso aqui 0.00013, ele pegou aqui na apostila 1, 2, 3, então vai ficar 0,13, 10 a menos 3, tá aqui. Eu, nos meus cálculos aqui com vocês em aula, eu vou andar aqui nesse caso, aqui nesse exemplo, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Ficaria 1,3 vezes 10 a menos 4, porque eu andei 4 casas decimais, tudo bem? Aqui ele fez o cálculo do erro relativo, né? Então vamos, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, só para nós entendermos um pouquinho mais a questão do erro de aproximação e arredondamento, tá? Então, o exemplo que eu vou fazer aqui, ó, calcule uma aproximação para raiz de 2. Né? Raiz quadrada de 2 é fácil, a gente conhece, né? 1.414213 e assim vai. Então, raiz quadrada de 2 é um número irracional, certo? Ou seja, eu não consigo escrever ele como uma fração. E ele é uma dízima não periódica infinita, certo? Então, a gente precisa, quando eu for fazer cálculos com raiz de 2, eu preciso truncar esse número ou arredondar ele. Né? Isso aí vai causar impacto na nossa solução. Então, vamos ver aqui, olha só. Então, a raiz de 2 é a solução dessa equação aqui, certo? X² menos 2 igual a zero. Se eu pegar a raiz quadrada de 2 e elevar ao quadrado, o resultado é 2, não é isso? 2 menos 2 dá zero, né? Ou isolando x aqui, você encontra que x é igual a raiz de 2, né? Então nós buscamos um valor de x que satisfaça a equação, e a gente já tem o valor de x, que é a raiz de 2. Mas agora nós queremos numericamente aproximar esse valor aqui. Então, numericamente, eu tenho que buscar um valor que aproxime a equação de zero. Né? Então, vamos tentar fazer isso aqui agora. Vamos chutar alguns valores e calcular o erro. Tá? O objetivo maior desse daqui é nós calcularmos o erro das aproximações que nós vamos fazer. Então, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta para calcular isso daqui, tá? Aumentei a nossa janela de comandos, tá? Para aumentar aqui, você pega aqui, olha só, e vai aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade, tá? Como nós vamos utilizar depois mais o editor aqui, a gente vai deixar sempre pequenininha a janela de comandos. Agora eu vou deixar ela maior aqui para facilitar a nossa visualização. Então nós queremos aproximar a essa equação, certo? Então eu vou colocar aqui, eu vou chamar de x1 o meu primeiro resultado. Então o meu primeiro resultado, eu vou utilizar aqui 3 casas decimais, 1.414, certo? Então a raiz quadrada de 2 eu vou aproximar sendo igual a 1.414, certo? Então olha só, nós queremos satisfazer aquela equação, não é isso? Então, o meu erro de aproximação é a diferença do resultado da equação, dessa equação aqui,
dessa equação aqui do resultado, certo? Para o valor zero. É isso? Então notem aqui, como o meu resultado exato é zero, eu não consigo calcular agora o resultado, o erro absoluto, tá? Que aí eu teria uma divisão por zero. Então a gente vai trabalhar aqui, perdão, o erro relativo, né, que é a porcentagem. Vou trabalhar agora com o erro absoluto. Então como nós vamos fazer? Eu vou chamar de erro aqui E1. O que vai ser o erro E1? O valor absoluto do quê? De x1 ao quadrado menos 2. Correto? Olha só, fazendo x1, o x1 é a minha aproximação, 1.414, né, que está aqui. O resultado aqui, olhem só, apareceu 0.000604. Só, tem uma diferença aqui. O que nós queremos? Que esse valor aqui, que é a nossa solução, ela satisfaça essa equação, não é isso? Então, quando eu pegar aquele valor, substituir aqui, isso daqui tem que dar zero. Então, peguei aqui esse valor da minha aproximação da raiz e deu algo diferente de zero. Então, não dá exatamente o que eu queria, certo? Então, vamos pegar um x2 aqui. Agora, vamos pegar aqui, ó, raiz de 2 é 1.4141. Vou colocar aqui esse valor de novo, ó. Vou colocar mais uma casa decimal, tá? Então, o nosso erro, vou chamar de G2, vai ser o quê? O absoluto de x2 ao quadrado menos 2. Eu quero que esse resultado seja zero. Olha só, não deu zero de novo. Mas percebam aqui, ó, 3 zeros, aqui também deu 3 zeros, certo? Então está na mesma ordem. Só que aqui deu 6, aqui deu, né, aqui 604, aqui deu 321. Ou seja, eu aproximei um pouco mais aqui, aumentei uma casa decimal, o meu resultado, que é o meu erro, praticamente já caiu pela metade. Não é? Então, à medida que eu estou aumentando aqui a aproximação, o erro está diminuindo mais ainda. Vamos usar um x3 aqui agora. 1.41,5. Vou utilizar esse valor aqui. Olha só, por padrão, o Octave, ele tá para trabalhar com 4 casas decimais, tá? Então, olha só, como eu coloquei 41415 aqui, ó, esse último dígito é 5, né? Ele, por padrão, ele arredonda. Então, terminou em 5 aqui, vai arredondar para cima, 4142, tá? Então, vamos ver o que vai dar aqui. Então, o erro E3 vai ser igual ao valor absoluto de x3 ao quadrado menos 2. E o resultado foi 0.000, a 3 zeros, então a mesma ordem de grandeza ainda dos valores dos resultados acima. Só que olha só, 179 aqui, ó, 321. Tá vendo que aqui esse resultado aqui foi bem menor do que esse. Eu só acrescentei mais uma casa decimal aqui, tá? Pessoal, a representação aqui no Octave, ele mostra aqui o arredondamento, ele faz arredondamento, mas os cálculos ele está calculando com mais casas decimais, tá bom? Então tá aqui, essa é a nossa aproximação, certo? Então, viram aqui que à medida que eu estou aumentando as casas decimais aqui, eu melhorando a minha aproximação, o erro está diminuindo, certo? O erro vai diminuindo à medida que eu vou melhorando a minha aproximação aqui. Então, vamos finalizar esse exemplo aqui. Espero que tenham entendido, então, esse resultado, tá? É um exemplo simples, né, para calcular a raiz de 2. Então, naquela nossa solução ali, na resposta do nosso problema, a melhor solução seria essa resposta aqui, seria o x3, correto? Então, o x3 seria 1.4142. Vamos calcular aqui a solução. Ó, x é igual a raiz, né, SQRT de 2.
Olha só, 1.4142, tá? Então a melhor aproximação que eu encontrei foi essa daqui que eu coloquei, tá? Lógico, né? São infinitas casas decimais, ele vai dar mais casas aqui para frente. O Octavio tá por padrão aqui colocando apenas 4 casas decimais, tá? A gente pode depois tentar alterar isso daqui para ele mostrar mais casas decimais, mas daí futuramente eu vou mostrar para vocês como faz, tá bom? Espero que tenham entendido isso daqui, que tenha ficado claro, tá? Na próxima aula eu vou começar a mostrar para vocês como que nós vamos utilizar o editor para gerar códigos para fazer cálculos. É bem mais fácil, tá bom? Então tá aqui. Outra coisa, pessoal, outra dica aqui. Quem está usando aqui a janela de comandos, tá? Eu vou deixar o link aqui desse software para vocês baixarem, tá? Para facilitar um pouco também. Mas quem está usando a janela de comandos aqui, digitou alguma coisa ali, deu um Enter e não quer redigitar tudo, você apertar a flecha para cima, ó, do seu teclado, você vai navegar nas variáveis que você já tinha digitado anteriormente, olha só. Então, às vezes você pode só editar novamente isso daqui, tá bom? É só uma dica aqui, ó. Aí você refaz os cálculos, tá bom? Então, vamos limpar aqui. É isso por hoje, pessoal. Então, uma boa aula, bom estudo a todos.